Após 8 meses de licença, a verdade surpreendente da empregada foi exposta em uma ligação incrível. Ana, uma mulher de 35 anos, mãe solteira, voltava para a casa da família Almeida, onde trabalhou por anos. Seu coração batia acelerado com uma mistura de nostalgia e medo. A cidade de São Paulo, com seu jeito agitado, parecia ainda mais fria. Durante sua ausência, sua mãe adoecera, e Ana havia lutado com unhas e dentes para cuidar dela, mas agora a realidade de retornar à rotina era uma pressão imensa. Mal sabia ela que seu retorno à família Almeida não seria como antes. Assim que cruzou o portão da mansão, uma nuvem de tensão a envolveu. O ambiente, que antes era acolhedor, agora parecia desconfiado. Os olhares dos membros da família se cruzavam, sussurrando segredos que Ana não compreendia. Seu sorriso aberto agora parecia uma máscara em um teatro, camuflando seu desconforto. Ao sair para o mercado, as conversas ao seu redor diminuíam a sua passagem, e um senhor, antes tão amigável, a alertou: "Cuidado, Ana, estão dizendo que você não deveria voltar." O coração de Ana apertou. Solidão e desconfiança a cercavam como sombras. Determinação fervia dentro dela. Não ia se deixar abater. Durante as noites, buscava aprender, e seu sonho de administrar seu próprio negócio ardia mais forte. Mas agora, com os rumores pesando, ela sabia que precisava mostrar seu valor. O trabalho parecia mais pesado e a confiança, mais escassa. Enquanto organizava a papelada em uma tarde, o telefone tocou. Uma voz rouca do outro lado disse: "A família Almeida está envolvida em corrupção." O mundo de Ana desabou. Ela pensou nas palavras da mãe, que sempre ensinou que lutar pelo certo é mais importante que se calar. Reunindo coragem, Ana decidiu agir. Disfarçada, começou a gravar conversas e coletar provas. Os olhares desconfianos dos Almeida tornaram-se insuportáveis. Ela se sentia como uma intrusa na casa onde sempre foi bem-vinda, mas sua missão era maior. O medo a acompanhava, pois a verdade revelada poderia custar sua segurança. À noite, ao retornar para casa, uma mensagem anônima a fez congelar: "Você não sabe em que está se metendo." O que deveria ser um recomeço estava se transformando em um pesadelo. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. As emoções estavam à flor da pele, e Ana, com seu coração disparado, sabia que não podia retroceder. No telefone, uma voz familiar dizia: "Precisamos conversar. Tenho informações que podem mudar tudo." O que estaria por vir? Ana respirou fundo, ciente de que estava prestes a desvendar um mundo de verdades escondidas que poderiam transformar sua vida para sempre. O dia seguinte trouxe um frio gélido, e Ana sentiu que era o presságio de algo grande. O telefone tocou novamente, interrompendo seus pensamentos. A mensagem da noite passada ressoava em sua mente como um eco. Decidida a não deixar que o medo a paralisasse, atendeu. "Oi, sou eu. É melhor você vir até o café da esquina." "Não posso falar pelo telefone." A voz era apressada, quase ansiosa. Ana sentiu suas mãos tremendo, mas uma chama de esperança acendeu dentro dela. Era a oportunidade que precisava. Mais tarde, ao entrar no pequeno café, o cheiro de café fresco e pão quente envolveu-a como um abraço. Mas a recepção não era calorosa. A mulher à sua frente, Luísa, uma antiga colega de trabalho, segurava uma xícara trêmula e parecia nervosa. "Ana, você não pode ficar aqui por muito tempo. O clima está tenso na mansão." Seu tom era de aviso, e o olhar de Luísa falava mais que palavras. "Vi gente estranha por lá. Elas estão prestando atenção em você. Você precisa ser cuidadosa." "Cuidado com o quê?" Ana indagou, buscando entender o que estava por vir.
Eu soubemos de coisas algumas que eu não posso confirmar, mas você melhor se afastar, se puder. Você não conhece o braço longo da família Almeida. As palavras saíram hesitantes e repletas de preocupação. Ana queria crer que era exagero, mas sentiu um nó se formando em seu estômago. E a corrupção? Questionou, agora com a voz mais firme. Você conhece alguém que possa me ajudar com isso? Luiz olhou ao redor, como se estivesse sendo observada, e fez um gesto para que Ana se aproximasse. Fale com o Carlos, o motorista. Ele sabe mais do que parece. Mas tenha cuidado, Ana. As coisas estão mais complicadas do que você imagina. Ana saiu do café com a cabeça cheia. Carlos. Ele sempre teve um jeito de estar nos lugares certos e podia ter acesso a informações que os outros não tinham. Ao decidir procurar por ele, sentiu uma urgência crescendo dentro dela. As palavras de Luiz ecoavam em sua mente, mas a ideia de se afastar nunca passou por sua cabeça. Para ela, já era tarde demais e estava dentro dessa história. É claro que havia riscos. Os pensamentos sobre o que poderia acontecer se fosse descoberta a deixavam inquieta. Mas a verdade precisava ser revelada, e se houvesse uma maneira de este pesadelo se transformar em luz, ela estava disposta a descobrir. Após algumas horas de procura, finalmente encontrou Carlos, parado perto da garagem da mansão. Ele parecia menos sorridente e mais tenso do que o habitual, e Ana sentiu um arrepio ao se aproximar. Carlos, preciso falar com você. São coisas graves, muito graves, disse, com a voz trêmula de expectativa. Carlos olhou ao redor, certificando-se de que ninguém os escutava. Ana, você sabe o que está fazendo? Isso não é brincadeira. Pode ser perigoso. Eu sei, mas a verdade deve ser dita. O que você sabe? Ele hesitou, mas então, com um olhar de determinação, puxou-a para um canto. Só vou te contar uma coisa. Às vezes, a verdade pode ser mais obscura do que a mentira. Você realmente está pronta para isso? As palavras dele deixaram Ana paralisada. O que mais poderia existir além do que já conhecia? Assim, em um instante de silêncio, um turbilhão de emoções tomou conta dela. Ela estava prestes a descobrir uma verdade que poderia mudar tudo, e não havia como voltar atrás. Com o coração acelerado, Ana perguntou, e se eu não estiver preparada? O que vai acontecer comigo? A resposta de Carlos a deixaria sem fôlego. E uma vez que ela soubesse, não haveria mais como voltar a ser a mesma. O que ele diria poderia se tornar a chave para a liberdade dela ou uma armadilha mortal. Carlos olhou fixamente para Ana, uma batalha interna evidente em seu olhar. O peso do que sabia parecia quase insuportável, e a tensão no ar era palpável. Quando finalmente rompeu o silêncio, sua voz estava baixa, mas firme. Ana, você não faz ideia do que encontrou ao investigar a família Almeida. Muitas pessoas já pagaram alto por isso. Muitos deles são mais poderosos do que você imagina, e eles têm muitos segredos. Ana respirou fundo, sentindo o coração disparar contra as costelas. Segredos? Que tipo de segredos? Ela estava ciente de que se lançava em um abismo, mas não conseguia recuar. A necessidade de saber se sobrepôs ao medo que se alojava em seu peito. O motorista hesitou mais uma vez, e Ana notou a gota de suor se formando em sua testa. Havia algo acontecendo na mansão. Um esquema, algo que ninguém deveria descobrir. A corrupção vai além do que você leu ou ouviu. É mais profundo, mais obscuro, coisas que podem fazer mulheres e homens desaparecerem da noite para o dia. E o pior, Ana, é que você pode estar no meio disso tudo. Ela sentiu um frio percorrer a espinha. No meio de quê? A resposta precisava vir. Como se uma cortina tivesse se levantado, Ana estava consciente de que o jogo que jogará talvez a colocasse mais próxima de um destino aterrador. Carlos passou a mão pelo cabelo, claramente agitado. Sobre os negócios sujos, o tráfico de informações e até mesmo algo envolvendo pessoas que já trabalharam para eles. Algumas dessas pessoas são muito próximas a você, e eu não posso nomear, mas elas estão em perigo. Você precisa parar de cavar, Ana. Agora.
Você não sabe com quem está lidando. A adrenalina tomou conta dela. Sentia-se dividida entre ouvir a advertência dele e seguir seu instinto. Mas e a verdade? O que eu faço com tudo isso que sei? A entrega do que estava descobrindo sempre pareceu a única talhada, e agora, com Carlos avisando para recuar, todo o quebra-cabeça parecia ainda mais confuso. Carlos puxou-a para mais perto, seu rosto assumindo um semblante grave. Ana, alguém pode estar ouvindo. O que você sabe, não poderá guardar. O que você sabe é uma bomba relógio. A única escolha que você tem agora é se proteger, ou dizer a alguém em quem confia, mas não qualquer um. Você precisa se afastar. Ligações podem ser rastreadas e as pessoas estão em alerta. Ela sentia pressão pela verdade, mas a visão de um futuro muito mais escuro cortou os seus pensamentos. Ana sabia que o que Carlos disse estava repleto de dor e preocupação, mas alguma coisa dentro dela grudou-se à determinação de não deixar os Almeida ganharem. Não, eu não posso simplesmente sair assim. Se eu estiver certa, se eu conseguir provar tudo, as coisas podem mudar. E você não vai me fazer voltar atrás. Carlos soltou uma risada curtinha, amarga. Você acha que a verdade vai mudar as coisas? Às vezes, a verdade mata. Em seus olhos, Ana viu o medo do que poderia acontecer se ela continuasse nessa jornada. Enquanto a resolução dela crescia, uma sensação estranha a envolveu. Ela se sentia mais viva do que nunca, mas também mais vulnerável. E se eles me encontrarem? Ela sussurrou, quase para si mesma. Carlos respirou fundo, a expressão de preocupação crescente. Se você não for cuidadosa, Ana, vai descobrir como é se tornar um alvo, e as consequências podem ser terríveis. Ana olhou para ele, o coração pesado com a dúvida. O que aconteceria se ela seguisse em frente? Desvendar a verdade ainda valeria todo o risco? Com cada palavra de Carlos, a realidade parecia se desdobrar em múltiplos caminhos, e um deles poderia levar a algo muito maior do que ela jamais imaginara. E se eu fizer isso e não encontrar o que espero? E se for tarde demais? O abismo da incerteza a atraía para um labirinto de decisões que poderia muito bem acabar por enterrá-la. Ao encarar Carlos, ela percebeu a gravidade da situação. Então eu vou precisar da sua ajuda. Uma última vez. Você vai me ajudar a descobrir a verdade. E com isso, vamos trazer luz ao que está encoberto. As palavras dele ressoaram em seu coração como um eco. Mas uma nova preocupação surgia, assim como ela estava disposta a enfrentar o escuro, o que o escuro poderia fazer com ela em resposta? E a resposta a essa pergunta deixava seu coração mais acelerado ainda. Ana sentia que o ar ao seu redor tinha mudado. A determinação crescente que pulsava dentro dela parecia insuficiente para afastar o medo que se conectava a cada informação que Carlos havia lhe revelado. Precisamos ir para um lugar seguro. Eu conheço um café discreto, ele disse, tentando puxá-la para longe da frieza da realidade que as cercava. Mas, mesmo com a urgência, o desejo pelo conhecimento queimava em seu interior. Não, Carlos. Precisamos ir direto à mansão. Se estão escondendo algo, é lá que vamos encontrar as respostas, respondeu Ana com uma firmeza que a surpreendeu. O rosto de Carlos se contorceu em preocupação, mas ela pôde ver a faísca de respeito pela coragem dela. Você não sabe o que pode encontrar lá, ele insistiu, a voz carregada de apreensão. Talvez eu não saiba, mas eu preciso saber, por mim e por todos que estão em perigo. Não posso deixar isso assim. A ideia de se afastar havia se tornado insuportável. E assim, com o coração pulsando e a adrenalina correndo em suas veias, Ana decidiu. Se as pessoas estavam se escondendo atrás de segredos obscuros, ela não seria mais uma delas. Era hora de enfrentar o que vinha pela frente. Carlos suspirou, derrotado. Ele a seguia, não porque concordava, mas porque entendia que a determinação dela era inabalável. Durante o caminho, o ar estava pesado, como se cada esquina do trajeto estivesse carregando segredos traiçoeiros. Ana olhou pela janela, observando os lugares que pareciam normais para os outros, mas que agora traziam significados que só ela conhecia. Cada edifício,
Cada praça parecia esconder um pedaço do que estava prestes a enfrentar. Ao chegarem à mansão, ela já sentia o frio das paredes antigas se infiltrando em sua pele. Havia algo naquela casa, uma atmosfera densa, carregada de histórias não contadas. A escuridão da entrada parecia convidativa, como se quisesse engoli-los. Carlos hesitou, mas Ana avançou. Eu vou fazer isso por todas aquelas pessoas que já se foram. Você não precisa seguir, se não quiser, convidou, olhando o amigo nos olhos. Ele fixou o olhar nela e, por um momento, sentiu o peso de sua escolha. Não, Ana. Eu não vou te deixar sozinha. Se você vai enfrentar isso, faremos juntos. Havia um laço de amizade que tornava o fardo deles um pouco mais leve. Os dois entraram na mansão, e um silêncio opressor os envolveu. A iluminação fraca deixava sombras dançantes nas paredes, e os ecos de seus passos pareciam gritos distantes. Ana caminhava em direção ao escritório de família, onde prometia que as verdades escondidas poderiam ter sido arquivadas. Os móveis pesados e empoeirados revelavam uma história de opulência e decadência. A cada passo que davam, Ana sentia um misto de nervosismo e determinação. Carlos, perceptivo, sentia a transformação dela. A menina curiosa havia se tornado uma mulher decidida a expor verdades. Foi quando ela viu uma porta entreaberta no fundo do corredor. A luz fraca iluminava uma pilha de documentos na mesa. Aqui, deve ser aqui, sussurrou Ana, sua voz mal saindo. Ela se aproximou com cautela, o coração disparando de expectativa. Enquanto Ana começava a folhear os papéis, uma foto caiu no chão ao seu pé. Ao abaixar-se para pegar, ela ficou paralisada. A imagem revelava uma pessoa que ela nunca imaginaria ver ali. A verdade estava mais próxima do que os dois perceberiam, e aquela foto poderia mudar tudo. Com a adrenalina misturando-se à ansiedade, Ana levantou os olhos para Carlos. Isso é apenas o começo. O que mais vamos encontrar? O segredo que a família Almeida escondia não era apenas obscuro, era um abismo profundo, e ela estava prestes a mergulhar. Mas uma sombra se movia atrás deles, e sem que percebesse, Ana estava se tornando o alvo de algo muito maior. Ela mal sabia que a busca pela verdade era apenas a primeira peça de um jogo mortal. O que a aguardava poderia ser ainda mais surpreendente. Ana segurou a foto com firmeza, os olhos fixos no rosto conhecido. Era uma mulher, sorridente, em uma festa onde o requinte e a ostentação eram palpáveis. O que a deixava em estado de choque não era apenas o sorriso da mulher, mas a percepção clara de que ela era a própria mãe de Ana, desaparecida há anos. Um turbilhão de emoções se instalou em seu coração, feito tempestade em um mar revolto. Carlos, olha, isso é a minha mãe. Sua voz soou quase um sussurro, cheia de incredulidade e dor. Carlos se aproximou, tentando entender. Como isso é possível? O que ela está fazendo aqui? Seu olhar se prendeu à imagem, tentando decifrar o que aquela descoberta significava. Era um jogo de peças quebradas que começava a se recompor, mas a verdade ainda era um quebra-cabeça. A pressão em seu peito aumentava à medida que a realidade se tornava mais pesada. Essa foto deve ter sido deixada aqui por algum motivo. Precisamos descobrir mais. A determinação de Ana retornou, alimentada pela raiva e pelo desespero. Carlos acenou, embora a hesitação permanecesse em seu olhar. Logo, ela começou a examinar os documentos na mesa. Eram contratos e cartas de pessoas que Ana nunca havia ouvido falar. Mas havia algo que se destacava, uma folha com um endereço, datada de poucos meses atrás. Carlos, olha isso, exclamou Ana, quase estourando de expectativa. O endereço era de um bairro na periferia da cidade, um lugar onde as memórias de sua infância se misturavam com a dor da ausência. O que você pretende fazer? Não temos ideia do que poderá nos esperar lá, disse Carlos, cauteloso. Eu tenho que ir. Se ela está viva, eu preciso saber o que aconteceu. Não posso viver sem essa resposta, respondeu Ana, sua determinação ressoando nas paredes desgastadas e instigando um eco de coragem. Carlos ponderou um momento. O desejo dela era palpável, e ele não podia ignorar a chama que ardia dentro dela. Então vamos juntos.
Mas precisamos ser cautelosos. Assim, Ana guardou a foto e a folha com o endereço. O mundo exterior a aguardava, e cada passo que davam nas escadas da mansão era como uma contagem regressiva para o desconhecido. Ao saírem, o ar gelado da noite os envolveu, e a escuridão parecia observar. Enquanto caminhavam até o carro, uma sensação de que estavam sendo seguidos começou a apertar no estômago de Ana. Carlos, você sente isso? Alguém está nos vigiando, sussurrou, o coração acelerando. Vamos sair daqui, disse ele, olhando ao redor com desconfiança. Quando estavam prestes a entrar no carro, um grito ecoou na calada da noite. Ana! A voz era familiar, carregada de urgência. Os dois se viraram, e lá estava Noé, um amigo de infância que havia crescido na mesma vizinhança que Ana. Ele parecia claro, mas seu olhar transmitia uma mistura de alívio e desespero. Noé! O que você está fazendo aqui? Ana perguntou, surpreso e aliviada. Eu sabia que vocês viriam à mansão. Eu ouvi algumas coisas perigosas, Ana. Não é seguro para vocês aqui, advertiu Noé, ofegante. Precisamos sair logo. E não adie essa visita ao endereço. Eles sabem que você está procurando. A tensão no ar cresceu, e a sensação de serem vigiados se intensificou. Ana trocou olhares com Carlos, compreendendo que as coisas estavam se complicando de uma forma que nem imaginavam. Noé, o que você sabe? Ana pressionou, sem conseguir segurar mais a curiosidade. Mas antes que ele pudesse responder, um barulho alto cortou a noite, e Ana percebeu uma figura na escuridão, se movendo rapidamente em suas direções. O medo agora era concreto, e o que deveria ser uma busca pela verdade se transformava em um jogo de sobrevivência. Vamos! Agora! Ordenou Carlos, puxando-a para dentro do carro. O motor ronronou e, ao acelerar, a adrenalina pulsava nas veias de Ana. Ela olhou pela janela, vendo a mansão desaparecendo no retrovisor. A verdade estava mais próxima, mas a escuridão também se aproximava. O que estava por vir poderia ser ainda mais letal do que ela imaginava. O que mais eles precisariam descobrir antes que fosse tarde demais? Enquanto o carro cortava a noite, Ana se perdeu em pensamentos. Amanhã, na luz do dia, ela e Carlos estariam em um lugar que guardava segredos que o tempo parecia ter esquecido. Com Noé ao lado, a sensação de que todos estavam em perigo voltava a se manifestar. Fechou os olhos por um instante, tentando processar a imagem da mãe que nunca conhecera. A extremidade da esperança e da dor dançavam em sua mente, como sombras flutuantes. Precisamos fazer uma parada antes de irmos ao endereço, disse Noé, quebrando o silêncio tenso que envolvia o carro. Ele parecia cauteloso, como se soubesse mais do que estava disposto a compartilhar. Eu conheço um lugar onde podemos conversar em segurança. Carlos trocou olhares com Ana e hesitou, mas a urgência na voz de Noé era clara. Tudo bem, para onde vamos? Perguntou ele, com a voz baixa. Após alguns minutos, eles chegaram a um bar discreto, escondido em uma das ruas secundárias da cidade. O local tinha uma iluminação branda e paredes cobertas com artefatos antigos. Ninguém prestava atenção a eles. Bastou um olhar de Noé para entender que ali poderiam falar sem medo de serem escutados. Ana se sentou, o coração acelerado, enquanto Noé pediu algumas cervejas. Faltava pouco para que a verdade começasse a se desdobrar. A tensão no ar era palpável. Escuta, Ana, ele começou, olhando fixamente para ela, como se tentasse encontrar as palavras certas. O que eu vou te contar pode mudar tudo. A sua mãe ela não sumiu por acaso. O estômago de Ana se revirou. O que você sabe sobre ela? Forçou-se a perguntar, a voz quase falhando. Em minha rua, eu ouvi conversas, pessoas comentando sobre um esquema algo ligado a pessoas poderosas. Sua mãe estava envolvida, e, por algum motivo, ela teve que sair da vida que você conhece. Ele pausou, observando a reação dela, notando como cada palavra era como um golpe. E parece que ela estava sendo protegida de algo ou alguém. Protegida de quê? Ana perguntou, as mãos tremendo.
O medo começava a se misturar à sua necessidade de respostas. Noé, quem eram essas pessoas? Carlos interveio, com um olhar firme. Ele queria fazer frente àquelas revelações, mas a gravidade da situação os envolvia. Eu não tenho todas as respostas, mas ainda há pessoas que se preocupam com isso, e muitas que querem apagar quem sabe demais. Sua expressão se tornou séria. Recentemente, escutei que estavam tentando localizar você também. Tem algo a ver com a sua mãe, e parece que a pesquisa dela, ou o que quer que seja, está ligada a um dinheiro muito grande. A cada frase, Ana sentia seu mundo se desmoronar ainda mais. O que sua mãe havia feito e o preço que estava sendo pago por isso ainda a assombravam. Por isso precisamos ter cuidado. Você é a última conexão que eles têm com ela, Noé disse, sua expressão sincera. A adrenalina tomou conta de Ana, e a coragem que havia encontrado antes parecia agora um mero eco diante da tempestade que se formava. Então, o que fazemos agora? Sua voz saía baixa, mas determinada. Primeiro, vamos ao endereço que achamos. É lá que você poderá encontrar alguma resposta. Seja o que for, é melhor você saber a verdade agora do que ficar um passo atrás deles. Noé fixou o olhar em Ana, como se esperasse que ela entendesse o peso daquela decisão. Ela sentiu lentamente. A dúvida fervilhava dentro dela. E se tudo o que um dia sonhou conhecer como família virasse uma realidade sombria? Mas também, e se houvesse uma chance de reconexão, de entender por que sua mãe havia partido? Com um último gole de coragem, ela se levantou. Vamos. Eu preciso saber mesmo que me doa. Mal sabia Ana que a verdade que procurava vinha cercada de perigos que poderiam alterar tudo ao seu redor. Assim, saindo do bar, o grupo mal sabia que havia olhos vigilantes seguindo seus passos sob a luz da lua. A escuridão não estava apenas deles, mas também se aproximava da busca pela verdade. Ao chegarem ao carro, Ana sentiu um arrepio na nuca, como se algo estivesse à espreita. A noite ainda guardava mais segredos do que eles podiam imaginar. Quem estaria por trás dessas ameaças? A pergunta pairava no ar, pronta para ser respondida, mas a resposta poderia mudar suas vidas para sempre. O carro rumava pelas ruas à medida que a tensão crescia no interior. Ana estava em silêncio, a mente a mil. As palavras de Noé ecoavam como um tambor ininterrupto. O que poderia ser tão grandioso e perigoso a ponto de ter feito sua mãe desaparecer? Os olhos fixos na pista à frente, Carlos tentava manter a serenidade, mas seu nervosismo era palpável. Ana podia ver o nervo esticado em sua mandíbula, presa entre a incerteza e a proteção que sentia por ela. Estamos chegando, Noé anunciou, quebrando o silêncio opressivo. O que se via pela janela começava a se transformar. As construções altas e ruidosas deram lugar a ruas tranquilas, com casas que pareciam perder-se na escuridão. A atmosfera mística parecia enclausurar qualquer esperança, mas apenas reforçava a urgência. Quando chegaram, um pequeno portão de ferro forjado se destacou à luz da lua. Ele estava entreaberto, e um vento frio soprou, fazendo Ana estremecer. Ela queria acreditar que ali estavam as respostas, mas uma voz dentro dela sussurrava que poderia ser uma armadilha. Você está bem? Carlos perguntou, percebendo sua hesitação. Preciso saber, Ana respondeu, respirando fundo e tentando ignorar o medo que crescia em seu peito. Com um movimento hesitante, ela empurrou o portão e entrou. O jardim estava tomado por um mato descuidado e algumas flores murchas, uma reminiscência de dias melhores. O caminho de pedras, que já fora bem cuidado, levava até a porta de uma casa simples, mas que carregava uma história em suas paredes descascadas. Noé olhou para trás, assegurando-se de que ninguém o seguia. Aqui dentro, devemos nos manter alertas. A informação pode estar nos esperando, ou conseguir que alguém nos encontre, ele disse, seu tom sério retornando. Ana tocou a maçaneta, hesitando por um momento. O que estava prestes a descobrir poderia ser uma bênção, mas também uma maldição. Uma onda de emoções a envolveu, como se estivesse prestes a entrar em um campo de batalha. O barulho da porta se abrindo ecoou na quietude da casa. Tudo estava escuro e empoeirado, como se o tempo tivesse parado ali.
Caminharam cautelosamente pela sala de estar, um lugar que carregava o peso da história e do segredo. Olha, disse Carlos, apontando para uma mesa antiga no canto. Em cima dela havia um envelope amarelado, visivelmente desgastado, como se tivesse sido manipulado inúmeras vezes. Ana, sentindo que seu coração acelerava, estendeu a mão e pegou-o. É isso? A voz dela saiu baixa, trêmula de nervosismo. Não sei, mas pode ser nossa única pista, respondeu Carlos, observando cada movimento com atenção. Com um gemido da velha madeira, Ana se sentou no sofá empoeirado. A luz da lua atravessava a janela, iluminando seu rosto enquanto ela abria o envelope. Dentro, havia documentos e uma foto que a fez parar no tempo. Era uma imagem borrada de sua mãe. Estava ao lado de outros indivíduos, todos eles com expressões sérias. As mãos de Ana tremiam, e uma sensação de déjà vu a envolveu. Aquela mistura de rostos estranhos junto de sua mãe poderia ser a chave. Por que eles estariam juntos? Tem algo escrito aqui, ela murmurou, procurando obter mais clareza. O que poderia significar tudo isso? A palavra aliança saltou para seus olhos. A cada palavra lida, a confusão tornava-se mais densa. Aquela não era apenas uma busca por sua mãe, mas por um mundo que ela nunca soube que existia. Precisamos ir embora agora, insistiu Noé, sua voz alta e firme quebrando o transe. Ana sentiu seu peito apertar ao escutar os sons de passos vindos da porta da frente. Olhos vigilantes, corações acelerados. Carlos segurou o braço de Ana, puxando-a em direção à saída. A verdade pode nos libertar, mas essa descoberta pode nos custar caro, ele disse, enquanto a adrenalina corria em suas veias. Eles estavam encurralados entre a busca pela verdade e os perigos que ela trazia, sem saber que algo mais sombrio os aguardava do lado de fora. O que faria com que eles ignorassem o aviso de Noé? Era agora ou nunca, e a noite ainda guardava segredos. Que fariam a busca parecer insignificante diante do que estava por vir? Ana sentiu o coração disparar enquanto a tensão no ambiente aumentava. Os passos se aproximavam, e a adrenalina pulsava em suas veias, quase a consumindo. Noé já estava na porta, escutando os barulhos que ecoavam como um aviso iminente. Carlos a puxou novamente, sua mão firme contra o braço dela. A sensação de urgência fez Ana questionar se realmente estavam preparados para o que podiam encontrar ali. Vamos! Noé sussurrou, e assim que Ana se virou para correr, ele já estava na porta, vigilante como um guardião. Eles atravessaram a sala de estar em poucos segundos, mas a velocidade não diminuía a inquietação que a envolvia. O que estaria esperando por eles no exterior? A porta rangeu, ecoando no silêncio tenso. Assim que saíram, o frio da noite foi como uma bofetada. A atmosfera havia mudado completamente. O ar parecia mais pesado, carregado de algo indefinido. A luz da lua iluminava parcialmente o caminho de pedras, e os três avançavam inclinando-se um pouco para frente, como se quisessem correr sem se deixar prender ao pavor. Ana olhou para trás, e o espaço escuro da casa parecia agora uma armadilha, um eco de memórias e segredos que precisavam permanecer escondidos. Mas a imagem da mãe, aquela foto com rostos desconhecidos, não saía de sua cabeça. Por que aqueles homens estavam com ela? Ana murmurou, mais para si mesma do que para os outros. Pode ser mais perigoso do que imaginamos. Este não é o fim. É só o começo, Carlos respondeu, sua voz era baixa, porém cheia de determinação. Então, sem aviso, uma sombra se destacou na esquina da casa. Era uma figura grande, envolta em um casaco escuro. Ana prendeu a respiração. A noite parecia ter ganhado vida, a figura avançando em direção a eles, os olhos refletindo a luz da lua como lâminas afiadas. Parados! A voz da figura era grave e ameaçadora, cortando o ar como um faca. Sem pensar, Noé puxou Ana e Carlos para trás, formando uma barreira em torno deles. Desculpe, mas não podemos deixar que você nos impeça! Gritou ele, sua voz firme, embora seu corpo tremesse quase imperceptivelmente. Eu só quero saber o que você sabe. A figura proferiu, colocando as mãos nos bolsos do casaco,
como se estivesse verificando um arsenal invisível. Para quem você trabalha? Carlos vociferou, os olhos cravados na figura como se ele pudesse desmascará-la com o olhar. Ana não conseguia acreditar que estavam no meio de algo tão intenso. Cada palavra pesada no ar parecia prender o fôlego dela, como se a verdade e a mentira estivessem prestes a colidir de uma vez. Ela sabia que a resposta para suas perguntas poderia vir daquela sombra, mas o medo de entrar mais fundo a fazia hesitar. Eu estou aqui para ajudar. A figura gritou, mas sua voz soou como um eco de mentiras. Sua mãe, a palavra pairou no ar, e um frio intenso percorreu a espinha de Ana. A esperança que se acendia agora trazia junto uma nova onda de incerteza. O que mais ele sabia sobre a mãe dela? E como isso se encaixava naquele quebra-cabeça perturbador? Tudo o que desejava era esclarecimento, mas agora tinha mais perguntas do que respostas. Ajuda? Ou manipulação? Podemos confiar em você? Perguntou Carlos, a desconfiança evidente em cada sílaba. Ana sentiu seu estômago se revirar. Seria possível que a verdade estivesse ali, bem diante deles, enquanto o tempo se esgotava? Os três estavam encurralados em um momento de decisão, e o peso da escolha estava prestes a mudá-los para sempre. Estou disposto a lhe mostrar o que aconteceu com sua mãe, mas precisarão vir comigo, a figura insistiu, os olhos brilhando com um mistério que Ana não conseguia decifrar. A noite ainda guardava muitos segredos, e a resposta estava mais próxima do que nunca. Qual seria o preço dessa revelação? A mente de Ana girava com uma nova possibilidade, mas uma pergunta pairava: até onde estariam dispostos a ir pela verdade que tanto desejavam? Ana olhou para Noé e Carlos, as suas expressões revelando uma mistura de medo e curiosidade. O que seriam capazes de encarar em busca da verdade? O homem diante deles, envolto em sombras e mistérios, representava tanto uma esperança quanto um imenso risco. Ela só conseguia imaginar o que poderia ser mostrado e quanto isso poderia abalar tudo o que conhecia. Para onde você pretende nos levar? Perguntou Noé, quebrando o silêncio tenso que se instaurara entre eles. Sua voz era firme, mas havia um toque de insegurança que não passou despercebido. Ao lugar onde tudo começou. Onde sua mãe fez suas escolhas, a figura respondeu, baixando um pouco a cabeça para esconder os olhos que agora brilhavam mais intensamente. Carlos fez uma expressão de desconfiança. E se você estiver mentindo? E se for uma armadilha? Se eu quisesse fazer mal, já teria agido. Mas o que eu quero é que vocês entendam a verdade. É muito mais complicado do que parece. A figura respirou fundo, como se estivesse se preparando para uma grande revelação. Ana sentiu o coração acelerar. A verdade sobre sua mãe precisava vir à tona. O passado não poderia permanecer enterrado para sempre. Sem se sentir completamente convencida, mas animada pelo impulso que a guiava, ela tomou a iniciativa: nós vamos. Se houver alguma chance de entender o que aconteceu, vamos. Noé e Carlos trocaram olhares rápidos. Havia um entendimento silencioso entre eles, a coragem para seguir em frente, mesmo com todos os riscos que isso acarretava. Então vamos. Mas se eu achar que algo está errado? Carlos começou a dizer, mas foi interrompido. Você não precisa se preocupar com isso. Eu estarei ao seu lado, afirmou Ana, tentando transmitir confiança. A figura gesticulou para que seguissem. Eles avançaram em direção à escuridão, a luz da lua começava a se esconder atrás de nuvens pesadas. O caminho que trilhavam se tornava cada vez mais estreito, e a sensação de que estavam adentrando em um território desconhecido aumentava. Enquanto caminhavam, Ana não conseguia conter os pensamentos que zuniam em sua mente. As perguntas sobre a vida de sua mãe, as escolhas que fez e as pessoas com quem se envolveu pareciam um quebra-cabeça. Qual seria o papel daquela figura? Um aliado? Um inimigo escondido sob a máscara da ajuda? A cada passo, o clima tornava-se mais pesado, e a brisa fria que passava parecia murmurar segredos esquecidos. O silêncio era profundo, quebrado apenas pelo som de seus pés sendo abafados pela grama. Estamos quase chegando, disse a figura, suas palavras flutuando no ar como os ecos de um mistério profundo. Ana parou por um instante,
puxando um pouco os outros consigo. Eu só quero saber uma coisa, você prometeu que não vai nos fazer mal. Isso é verdade? Seus olhos fixos nos dele. Eu prometo. Só quero que descubram quem realmente é sua mãe. A verdade, Ana, é assustadora, mas pode libertá-los. A voz da figura soou sincera, mas uma tensão permanecia no ambiente. Ana olhou para Noé e Carlos, seu coração batendo forte. E se a descoberta que tanto buscavam mudasse tudo em suas vidas? A coragem de saber ia além do que poderiam imaginar. Eles estavam prestes a cruzar uma linha que separava o passado do presente, e era isso que os aterrorizava. Então, uma luz fraca apareceu à frente, iluminando o caminho. Noé deu um passo à frente, confuso, mas determinado. Vamos em frente. É a única maneira. Antes que pudessem avançar, um barulho de arranhão foi ouvido entre as árvores. O grupo parou, e a ansiedade aumentou. Quem está aí? A figura se virou, e os olhos em sua direção se acenderam instintivamente com um ar de alerta. Ana engoliu em seco, sentindo que algo mais estava vindo. Em um instante, o que poderia ser um segredo crucial poderia se transformar em uma armadilha mortal. O que mais estava escondido naquela noite sombria? O que mais vai acontecer aqui? O medo e a expectativa se misturavam dentro dela, palpitando como uma tempestade prestes a estourar. Ana sentiu o ar se tornar mais denso à medida que os ruídos se intensificavam ao redor. A escuridão parecia ganhar vida, e o medo pesava sobre seus ombros como um manto. A figura diante deles estava em alerta, sua postura tensa e olhar penetrante. Ana se perguntava se haveria alguém mais lá fora, alguém que quisesse impedir que a verdade fosse descoberta. Temos que continuar, sussurrou Carlos, seu tom contendo urgência. Não podemos parar agora. Estamos tão próximos. Noé concordou, embora a inquietação em seu olhar também ficasse evidente. Com os corações pulsando acelerados, o grupo se moveu em direção à luz que surgia à frente, um farol em meio à escuridão que os cercava. Cada passo era uma batalha contra a incerteza, cada respiração densa e carregada de adrenalina. A figura que os guiava parecia conhecer o caminho, mas a confiança de Ana na segurança de suas intenções ficava cada vez mais abalada. Você vai nos mostrar a verdade sobre minha mãe, certo? Ana questionou, tentando manter sua voz firme, mas a vulnerabilidade estava evidente. Sim. O que você descobrirá pode mudar tudo, a figura assegurou, ainda olhando para a floresta que os cercava, como se esperasse algo a qualquer momento. Quando eles finalmente chegaram à fonte da luz, Ana ficou paralisada. Era um pequeno prédio, aparentemente abandonado, mas a luz vinha de uma janela empoeirada. Havia algo nobre e ao mesmo tempo triste naquele lugar. As paredes estavam cobertas de grafites, e a madeira estava desgastada pelo tempo e pela falta de cuidado. No entanto, o que a realmente chamava a atenção eram os rastros de vida que pareciam remanescer. É aqui, disse a figura, empurrando a porta pesadamente. O rangido ecoou como um grito no silêncio da noite. Ana e os outros adentraram, o cheiro de mofo misturado com algo adocicado preenchendo o ar. Dentro, a luz era mais forte. Uma mesa grande dominava o espaço, coberta com papéis e documentos. Fotos antigas estavam pregadas na parede, e o coração de Ana disparou ao reconhecer rostos entre aqueles desconhecidos. Eram eles pessoas que costumavam fazer parte da vida de sua mãe. Essas pessoas, quem são elas? Sua voz falhou um pouco. Aquelas são antigas aliadas da sua mãe. Ela fez parte de algo grande. Isso é uma conexão que você precisa entender, a figura respondeu, enquanto começava a destrinchar alguns documentos que estavam na mesa. O que é isso? Ana questionou, olhando para um papel que estava perfeitamente alinhado, repleto de anotações e nomes. Posso ver? Claro, mas esteja preparada. A história de sua mãe não é a que você está pensando. Há muitas camadas, ele disse, entregando o documento em suas mãos. Ana se esforçou para lidar com a carga emocional que sentia, a verdade parecia franca, mas pesada. Enquanto começava a ler, suas mãos começaram a tremer ao perceber que cada palavra continha referências a transações obscuras e compromissos perigosos.
Sua mãe estava envolvida em um esquema de corrupção milenar, algo que poderia destruir a vida de muitas pessoas, inclusive a dela. Noé! Carlos! Olhem isso! Gritou Ana, a voz explodindo em uma mistura de medo e determinação. Minha mãe não desapareceu. Ela se escondeu para proteger a todos nós. Os dois se aproximaram, a fisionomia deles se transformando quando finalmente compreendiam que a verdade estava diante deles. Ela estava tentando deter algo muito maior, algo que poderia colocar muitos em perigo. Precisamos encontrar respostas, precisamos de mais sobre essa aliança, falou Ana, seu olhar se esvaziando em uma mescla de pavor e resoluta determinação. Mas antes que pudessem se organizar, um ruído súbito veio da porta. A figura se virou rapidamente, e o ar ficou pesado. Estamos sendo seguidos. Temos que sair daqui, agora. Ana e os amigos sentiram a adrenalina subir enquanto a figura os conduzia para uma passagem nos fundos do local. Sigam-me de perto, disse ele, e naquele momento, Ana começou a entender que o que contava não era apenas uma busca pela verdade sobre sua mãe, mas sobre suas escolhas e o passado que a cercava. Aquela era uma teia complexa que envolvia traumas familiares, e agora suas vidas estavam interligadas na luta que se desenrolava às suas costas. Saindo pela porta dos fundos, ao se depararem com o luar mais uma vez, Ana sentiu a expectativa e a ansiedade crescerem. Sabiam que não apenas a verdade os esperava, mas também pessoas poderosas dispostas a proteger seus segredos a qualquer custo. As vidas que eles tinham construído estavam em linha de frente, as sombras naquele momento se tornaram suas adversárias. Sabendo que a busca pela verdade agora era uma questão de sobrevivência, Ana respirou fundo e fez sua escolha. Não recuaria. Era hora de lutar pelo que acreditava, de descobrir como sua mãe se tornará parte daquela aliança e, mais importante, como poderia fazer o mesmo por aqueles que amava. Afinal, a verdade poderia ser a única forma de libertar todos eles do peso dos segredos. Vamos, juntos. Não podemos nos deixar intimidar pela escuridão. A determinação nas palavras de Ana fez a tensão do grupo esfriar um pouco, e juntos, eles partiram em busca da liberdade e da verdade, sabendo que, independentemente do que os aguardava, o verdadeiro poder estava em sua coragem de enfrentar o desconhecido. Ana olhou para os rostos de seus amigos, e a chama da esperança acendeu neles. A amizade, coragem e a determinação de encontrar a verdade guiaram cada passo naquela jornada. Eles estavam prontos. O caminho seria perigoso, mas a busca pela luz seria a única maneira de enfrentar a escuridão. Seja aquilo que vinha a seguir, Ana não hesitaria. Pois, na escuridão, ela encontraria uma maneira de trazer a verdade à tona e, talvez, a chance de curar não apenas seu coração, mas de todos ao seu redor. Agora, olhos fixos na escuridão à frente, Ana estava pronta para finalmente descobrir o que estava realmente em jogo. Estava na hora de expor os segredos, pois a verdade tinha o poder de libertar, e ela estava disposta a lutar por este poder. E assim, com os corações cheios de coragem e lucidez, eles seguiram em frente, prontos para fazer história. Agora, foi a sua vez de agir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar outros a descobrir essa trama que vai te prender. Comente suas reações e teorias sobre o final, queremos saber tudo. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Vamos juntos ampliar essa comunidade.